Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Forato. Meu nome é Lucas e estamos aqui para a nossa nona aula de Direito aplicado ao mercado de seguros. Para a aula de hoje a gente vai tratar finalmente do tema contrato de seguro, contrato em espécie. A gente vai começar a delimitar um instrumento desse produto financeiro, o seguro. Quando a gente trata do contrato de seguro, vocês verão que todo o conteúdo que a gente abordou até agora é muito importante. A compreensão do direito vai ser muito importante para a estruturação das funções sociais, das propriedades e dos contratos. A compreensão das classificações das normas objetivas e subjetivas foram muito importantes quando a gente tratou na teoria geral do contrato, da função social do contrato, as limitações, agentes capazes, objetos lícitos, ou seja, tudo conformando uma sequência de atos que nos trazem a compreensão plena do contrato de seguro. O contrato de seguro, por sua vez, ele vai estar bem ligado à teoria geral do seguro do sistema financeiro nacional, porque a gente vai observar nesse contrato elementos de proteção jurídica e a gente vai conseguir compreender pontos-chave do seguro enquanto produto presentes no contrato, especialmente quando a gente estiver tratando das características desse contrato. Então, uma das principais características do contrato de seguro é que ele é um contrato sinalagmático. E o que significa dizer que ele é um contrato sinalagmático? Vamos fazer a leitura aqui da nossa lousa. Trata-se de um contrato bilateral, pois depende da manifestação de vontade das duas partes que se obrigam reciprocamente. Ser sinalagmático é muito mais do que ser um contrato bilateral. A gente pode ter circunstâncias bilaterais, dois polos, duas pessoas, que todavia não vão formar um contrato sinalagmático. Contrato de doação, melhor exemplo disso. Você tem um doador e um donatário, mas não existe obrigação recíproca. O único obrigado é o doador, dar o bem ao donatário, nada além. O donatário ele não tem uma obrigação recíproca naquele contrato. Claro, no âmbito do direito, ele vai ter obrigação com relação ao doador. Ele tem obrigações de amparar ao doador, por exemplo, se o doador chegar a precisar de alimentos no futuro, uma vez que o doador deu parte de seu patrimônio. Mas isso não torna o contrato de doação sinalagmático, só um parênteses aí para a gente ter uma melhor compreensão. O fato do contrato de seguro ser sinalagmático, ele está relacionado a essa obrigação recíproca. Que obrigação? De um lado a gente tem o segurado, o cliente, que vai ter que pagar o prêmio, e do outro lado nós temos a seguradora, que ela vai assumir o risco. Só isso já é o suficiente para a gente ter caracterizado o contrato como sinalagmático. Assumir o risco já é uma obrigação. Na eventualidade de acontecer um sinistro, a seguradora ela vai cumprir com outra obrigação, a concretização desse risco, ela vai indenizar o segurado. Ela vai cobrir o risco que ela estava aceitando no momento em que ela realiza o contrato de seguro. Disso a gente já consegue denotar a próxima característica. O contrato de seguro ele é oneroso. Ah, mas espera aí, todo contrato não é oneroso? Não. Vamos voltar de novo ao exemplo do contrato de doação. Ele não é um contrato oneroso, ele é um contrato a título gratuito. Por quê? Porque o indivíduo que está dispondo do bem não está recebendo nada em troca. Então ele dispõe de forma gratuita do bem. Claro, essa disposição afeta o patrimônio dele? Afeta, reduz o patrimônio do doador. No entanto, o doador nada recebe do donatário. E isso desclassifica o contrato de doação como oneroso. A onerosidade ela está presa a essa reciprocidade de obrigações. Perfeito? E aqui a gente nem está falando de uma onerosidade financeira, ela é patrimonial. Vamos fazer a leitura aqui na lousa para ficar mais claro. Cada uma das partes visa uma vantagem patrimonial. O segurado a proteção contra um risco, o transferindo para a seguradora. Esta visa o lucro oriundo do pagamento do prêmio pago pelo segurado e lhe indeniza na ocorrência de um sinistro, que eventual ocorrência do sinistro. Então, vamos compreender bem como é que isso aqui funciona. O segurado, ele paga o prêmio, a seguradora pega esse prêmio, uma parte dele e compõe um fundo mutuário, segundo os cálculos atuariais que ela elaborou para poder determinar o volume que esse fundo mutuário precisava
ter para comportar todos os segurados dela. Depois ela vai tirar uma outra parte desse prêmio para cobrir as suas despesas operacionais, funcionários, as contas correntes deles, né? Energia elétrica, telefone, internet, tudo em quantidades grandes. Uma seguradora, uma instituição muito grande, gasta muito dinheiro com isso. A própria manutenção do espaço físico dela e tudo mais. A estrutura de suporte dela, tudo é retirado dessa situação. E depois ela tem que colocar ainda o lucro dela. E esse lucro é a vantagem que ela vai obter, a vantagem patrimonial. Então, no caso da seguradora, a vantagem patrimonial dela é uma vantagem financeira. O segurado, a vantagem patrimonial dele está correlacionada ao risco. Ou seja, o segurado não tem para si o risco sobre aquele objeto, sobre aquela atividade ou mesmo sobre a sua própria vida, né? Claro, quando a gente fala de vida, ele tem um risco, ninguém quer perder a vida, mas ele está mitigando os efeitos desse risco, vamos colocar assim. Mas é a seguradora quem vai assumir a necessidade de mitigar esse risco, portanto ela assume o risco. Esse é um benefício patrimonial. Ainda que o sinistro não ocorra, ainda que o segurado não receba a indenização, e esta sim financeira, esta sim pecúnia, o segurado está tendo uma vantagem patrimonial. Ele não está mais sofrendo o risco da sua atividade, do seu objeto. Perfeito? Esse risco ele já gera a nossa próxima característica. O contrato de seguro ele é considerado um contrato aleatório. Não que ele ocorra de forma aleatória. O contrato de seguro ele ocorre pela autonomia da vontade. As partes decidem contratar. Perfeito? Então, a aleatoriedade do contrato está relacionada ao seu objeto. O principal objeto do contrato de seguro é o risco. Tá? Não é o prêmio que o segurado paga. Isso é a remuneração que ele está dando à seguradora. É um dos objetos? É um dos objetos. Mas qual é o principal objeto do contrato de seguro? É o risco. E o risco ele tem que ser subordinado a um evento futuro, incerto, que embora seja previsível, possível e mensurável, não é certo que ele vai acontecer. Tá? A gente não está falando aqui algo que com certeza vai acontecer. É algo que pode vir a acontecer. Portanto, ele tem que ser previsível. Né? Você não pode segurar aquilo que você desconhece. Ele tem que ser possível. Porque a seguradora tem que ter condição de avaliar se ela quer assumir o risco. Ele tem que ser mensurável. Ele tem que poder ser traduzido num valor financeiro, num valor monetário, para que a seguradora tenha meios de compreender o quanto ela vai precisar para cobrir aquele risco na eventualidade de um sinistro. Perfeito? A próxima característica, e essa aqui é uma que gera muita importância, principalmente quando a gente está conversando com relação ao Código de Defesa do Consumidor, é que é um contrato de adesão. Por quê? Porque o segurado contratante não é garantido a livre negociação sobre todos os termos contratuais. É claro, o segurado ele vai poder falar sobre o quanto ele quer segurar, o valor, ele pode eventualmente colocar um valor um pouco abaixo do valor de mercado do bem, ele pode colocar, a depender do bem, um valor um pouco acima para poder cobrir a depreciação e então poder adquirir um novo bem daquela mesma espécie. O segurado ele pode determinar o parcelamento do prêmio com a seguradora, né? Se vai pagar à vista, 30 dias, a regra geral é essa, né? Paga-se o prêmio em até 30 dias, mas a seguradora pode parcelar isso para ele. Então tudo isso vai especificar o tempo que o contrato vai viger, isso é importante, pode ser um contrato anual, pode ser um contrato de prestação continuada com prazo indeterminado para acabar, geralmente contratos de seguro de vida, né? Vão tendo lá os descontos mensais e eles não se interrompem até que o segurado fale, olha, eu não quero mais. Então são prestações continuadas indeterminadas. Então tudo isso são cláusulas que ele pode negociar, só que estruturas básicas do contrato acabam não podendo ser negociadas. A forma, muitas vezes, de contratar determinadas obrigações, imposições, elementares de juros, de correções monetárias, tudo isso foge ao ambiente contratual, já vem pronto. Ou seja, aquele segurado ele tem que aderir àquelas cláusulas. Fora aquilo que lhe é permitido escolher, que geralmente está correlacionado ao valor garantido e às formas de pagamento, e ainda
essas formas de pagamento já são pré-determinadas pela seguradora, ele escolhe entre algumas ali disponíveis, assim como ele vai escolher entre algumas opções disponíveis de cobertura, ele não tem outro meio negocial, em regra. Claro, se você for falar de um contrato mais específico, de natureza artística, alguns que até seguram características próprias de indivíduos públicos, né? A voz de um cantor, o sorriso de um artista, tudo isso pode ser segurado. Esses contratos acabam fugindo dessa natureza de adesão. Mas os contratos de seguro de forma geral, esses que são negociados em corretoras, automóvel, casa, as capitalizações para seguro fiança, seguro de vida, esses sim são de adesão. Perfeito? E aqui a gente já vai emendando a nossa outra característica, né, que é a sua execução continuada, né, porque a vigência se prolonga no tempo. Ainda que por tempo determinado, mas por esse tempo a sua vigência ela é de execução continuada, o seguro ele vai se prolongar, né? Então ele não se limita em regra à ocorrência de um sinistro, isso é muito interessante. Ocorre um sinistro, o seguro cobre e muitas vezes isso não significa que aquele contrato foi extinto. O indivíduo continua a pagar as parcelas e se ocorrer um novo sinistro ele continua coberto, ele continua amparado pelo risco. Perfeito? Isso caracteriza essa execução continuada. Ele não se interrompe pela ocorrência de um único sinistro e ele também vai ter uma vigência permanente, ainda que por um prazo limitado, como é muito comum nos contratos de automóvel, de seguro de automóvel, que geralmente tem prazo de 1 ano. Ou ele vai ter prolongado de forma ilimitada, como acontece muito com os seguros de vida. Tá? Essa lousa aqui é uma lousa que eu quero chamar bem a atenção de vocês, porque ela vai tratar de regras bem específicas do contrato, tá? Então vamos fazer a leitura dela aqui para ficar mais claro. Em regra, o contrato de seguro versa sobre objetos com um valor determinado. Até aqui a gente já trabalhou muito, até quando a gente falou lá da teoria geral do contrato, ou determinável. Todavia, quando o objeto é a vida humana, a saúde, a habilidade para o trabalho, as faculdades mentais, o valor pode ser livremente estipulado entre as partes. Muito embora não existam determinadas características subjetivas que por suas qualidades excepcionais podem ser avaliadas, uma vez que a seguradora detém o direito de decidir aceitar determinado risco ou não. A gente está falando nesse ponto especificamente daquela questão que eu estava falando do sorriso de um artista, de um modelo, da voz de um cantor. São circunstâncias que podem ser avaliadas monetariamente, porque essas características, embora as próprias da personalidade humana, próprias da personalidade daquele indivíduo, elas são meio de renda. Portanto, podem ser avaliadas. Perfeito? Agora, outras características, vamos colocar assim, a um indivíduo comum, né? Eu, você, talvez você não, mas eu com certeza. São características que, por não terem uma excepcionalidade de garantia de renda muito superior ao que um ser humano médio pode deter, elas podem ser livremente negociadas. Quando eu faço um contrato de seguro de vida, eu posso determinar o quanto eu quero receber. Claro, essa determinação não é infinita, né? Não é qualquer pessoa que pode chegar para a seguradora e falar assim, olha, eu quero fazer um contrato de seguro de vida, mas eu quero receber, que a minha família, no caso, né, receba 20 milhões se eu falecer. Eventualmente não. Isso tem todo um trabalho para compreender, primeiro, a capacidade desse indivíduo de cobrir o prêmio, evidentemente. Segundo, isso vai estar atrelado também o quantum financeiro a falta desse indivíduo vai gerar para a sua família, né? Porque, é claro, a gente compreende também que o indivíduo busca um seguro de vida para dar garantia, amparo à sua família no caso da morte. Então, esse quantum, ele tem uma liberalidade de negociação, ele pode determinar, eu quero fazer um seguro de 100 mil, isso é muito comum, eu quero de 200 mil, até 1 milhão, chega a ser comum fazer um seguro de vida nesses moldes, tá? E as partes negociam livremente. Claro, a seguradora não é obrigada a aceitar qualquer valor que o segurado está ofertando, ela vai fazer uma análise para verificar se aquele segurado se enquadra nas características específicas para obter aquele seguro. Eventualmente, se for uma pessoa muito idosa, a seguradora pode entender que não tem interesse econômico financeiro. Por quê? Porque, infelizmente, já se presume que ele está em uma situação de maior vulnerabilidade à vida dele, que, portanto, a seguradora vai ter um maior risco de cobertura.
Agora, um indivíduo mais jovem tem mais facilidade de conseguir um contrato mais alto. Mas ainda assim, a gente está tratando de uma liberalidade para a estipulação daquele valor. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa lousa então. Da mesma forma, o risco ao qual o objeto contratual está sujeito deve ser possível, ainda que imprevisível, sendo lícito estipular no contrato de seguro circunstâncias que anulam o dever de indenizar, sempre que o segurado, por negligência ou dolo, agravar o risco ou se omitir de evitá-lo sempre que possível, ou ainda atenuar as consequências do sinistro. Todavia, o agravamento do risco deve ser sempre analisado de forma restritiva, pois as circunstâncias dos eventos nos quais o risco foi agravado podem refletir motivos atenuantes ao segurado, pois, eventualmente, não se poderia exigir conduta diversa. Aqui a gente está falando muito bem das características próprias do contrato geral. São aquelas na qual o indivíduo ele pode estar imposto numa situação de risco à própria vida, em que não se podia presumir que ele ia garantir a segurança do veículo dele. Ele ia antes se preocupar com a própria vida. Então ele deixa de dar zelo ou de evitar um dano para o carro para garantir a própria vida. Nesse caso ele vai ter que receber indenização. Agora, se ele tinha todos os meios de atenuar o dano e decidiu não fazê-lo porque sabia que estava assegurado, que ia receber a indenização, a seguradora pode se negar a indenizá-lo. Por quê? Porque ele faltou com uma obrigação inerente ao contrato de seguro, que é o dever de zelo como objeto segurado. Né? Eu não posso facilitar que meu carro seja roubado, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um cotidiano, sempre vou aos mesmos locais. Um belo dia eu resolvo ir para um local onde a criminalidade é sabidamente mais alta, deixo meu carro aberto com a chave no contato. E esse carro, então, fatalmente é roubado, furtado. Evidentemente, eu promovi essa ação, eu a facilitei. Nessa eventualidade, eu não vou ser indenizado. A seguradora ela vai ter essa liberalidade de falar, não vou lhe indenizar porque você favoreceu o dano. Perfeito? Da mesma forma, o indivíduo que entra com o carro e se vê ao entorno de uma enchente. Não é mesmo? E aí, ao invés dele desligar o veículo e ficar parado ali, se ele não puder voltar para trás, se não tiver como tentar sair dali, não. Ele resolve adentrar a enchente. E aí, entra água pelo escapamento, danifica o motor, ele perde o carro. Perfeito? Nesse caso, ele colocou o carro em risco. Ele não podendo atravessar a enchente, não podendo voltar para trás, deveria ter ficado parado. Agora, se ele tiver com a esposa, pressa da luz, e o hospital tiver depois da enchente, ele tentar atravessar a enchente por isso, e perder o carro nessa hipótese, era uma situação que validava aquele ato. E, portanto, ele receberá a indenização. Perfeito? Vamos seguindo aqui para a nossa lousa. Isso tudo nos impõe a compreensão da dinâmica do contrato de seguro, né? Então vamos fazer aqui a leitura, um texto curto, mas a gente vai ver como ele é bem específico. Os contratos de seguro seguem uma dinâmica muito peculiar, do ponto de vista especialmente do princípio da relatividade contratual. Pois, celebrado o contrato, pago o prêmio pelo segurado, transfere-se o risco para a seguradora, que cobre com os valores administrados no fundo mutuário, para onde os prêmios, descontando o lucro da seguradora, né, e também aquelas despesas operacionais, têm que ser destinados. Assim, uma vez que ocorre um sinistro, a seguradora deve regular, que é justamente para verificar aquelas situações atenuantes ou agravantes que a gente comentou agora há pouco, para averiguar se é obrigada a cobri-lo, garantindo assim a sanidade do fundo mutuário. Comprovada a obrigação de cobertura, a seguradora indeniza o segurado. Até aí tranquilo. De forma geral, o ciclo do fato gerador estaria encerrado. Todavia, nem sempre os danos ocorrem por resultado de uma eventualidade, de um fato da natureza, uma enchente, um raio, um terremoto, um incêndio, não. Por vezes, o dano ocorre por ato de terceiro. A lei, de forma geral aqui, tá, prescreve que aquele que causa dano tem o dever de repará-lo. Todavia, a seguradora, o segurado, no caso, que sofreu o dano diretamente, ele recebe a indenização da seguradora. Perfeito? Assim,
A quem o causador do dano deve indenizar? Afinal, o segurado já recebeu da seguradora. O causador do dano tem que indenizar quem sofreu o dano. Quem sofreu o dano foi segurado. Como é que vai ficar essa obrigação que a lei prevê de forma geral de que quem causa dano deve indenizá-lo? Então, desde os primórdios do seguro no Brasil, é que a gente está falando, desde a primeira seguradora que foi para seguro marítimo, tá? Surgiu um instituto da subrogação, pelo qual a seguradora subroga, né? Ela toma as vezes do segurado, os direitos do segurado, podendo ela mesma cobrar do causador do dano a reparação do dano, recebendo dele, né, de quem causou o dano, a indenização. Todavia, a doutrina jurídica se divide neste ponto, pois a seguradora já havia recebido o prêmio como contrapartida à transferência do risco que assumiu. Estaria, assim, a seguradora recebendo duas vezes? Essa é uma questão que, do ponto de vista jurídico, ainda é muito discutida. Porque do momento que a seguradora recebe o prêmio, ela já recebeu a contraprestação contratual para que ela assumisse o risco. Ocorrendo o sinistro, que é um elemento eventual, ela tem o dever de indenizar. E esse dever é gerado porque ela assumiu a transferência do risco, e ela assumiu a transferência desse risco porque ela recebeu em contrapartida um prêmio. No entanto, a subrogação foi evoluindo desde a época do direito marítimo e hoje ela atinge o seguro de forma geral. Então, toda vez que a gente tem um dano causado por um terceiro, a seguradora toma os direitos, né, ela subroga, ela recebe os direitos por força contratual do segurado para que ela possa cobrar do causador do dano a indenização. A justificativa para isso é que a seguradora vai estar mantendo a sanidade do fundo mutuário. Porque a seguradora não retira de próprios fundos, não é o dinheiro da seguradora objetivamente que ela está usando para cobrir aquele sinistro. O que a seguradora recebeu do prêmio foi o lucro. Além do lucro, o que ela recebe como receita é aquilo que ela utilizou para cobrir as suas despesas operacionais. Mas a gente tem que lembrar que uma terceira e também a maior parte do prêmio é destinada para a composição do fundo mutuário. E é do fundo mutuário que sai o valor para a cobertura do dano, do risco nesse contrato. Então, quando ela subroga os direitos do segurado que sofreu o dano direto para cobrar do causador do dano uma indenização, o que ela está objetivando é cobrir o valor para o fundo mutuário, ou seja, ressarcir o fundo mutuário, o mantendo em melhores condições para conseguir cobrir eventuais sinistros que ocorram com outros segurados. Até porque esses outros segurados podem sofrer sinistros que sejam eventuais, por fatos da natureza. Ou ainda, terceiros que não tenham meios, que não tenham recursos para indenizar, que infelizmente é muito comum. A seguradora processa, consegue demonstrar a culpa do terceiro, ganha o processo e quando vai fazer a execução não encontra patrimônio. Isso também faz parte do risco que a seguradora está assumindo, ou seja, do risco que o fundo mutuário está cobrindo. Então toda vez que a seguradora subroga os direitos do segurado para cobrar do causador do dano uma indenização, o objetivo não é enriquecer a seguradora em si, mas sim que ela possa redirecionar essa indenização para o fundo mutuário, claro, descontando as despesas jurídicas que ela teve, né, a contratação de advogado para manusear esse processo, as custas processuais, tudo. Ela desconta isso porque são despesas e reverte o quanto for possível para o fundo mutuário para manter esse fundo saudável para novas coberturas. Perfeito? Na próxima aula a gente vai tratar de elementos ainda mais específicos do contrato de seguro, e específicos a sua formação e a sua comercialização. Obrigado pela atenção e até lá.